De volta com o Manhã no Ar, agora são 7h21. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. Vamos trazer agora informações do trânsito. Nosso drone está lá na Avenida Torquato Tapajós, na verdade a saída da Avenida Torquato Tapajós, já o início da Mário Ipiranga Monteiro, mas ali na frente tem a rotatória do Eldorado, aí voltou a movimentar o nosso drone. O pessoal que estava tudo parado, mas é porque a gente teve aqui um problema de conexão, mas o trânsito está bastante concorrido, bastante carregado aí nessa área. A gente não tem informação de algo que possa estar dificultando a vida do condutor por aí nesse trecho. Do lado esquerdo tem ali a Assembleia Legislativa, né, onde ficam os deputados estaduais, e a gente vai passeando aí com o nosso drone, você acompanhando as imagens ao vivo. No sentido contrário, para quem está indo para o bairro neste momento, o trânsito é tranquilo, sem maiores problemas, sem maiores dificuldades. Mas ali à direita é a entrada para o Eldorado, né, e daqui a pouco a gente mostra um pouco mais à frente como é que está o trânsito. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio A Crítica, conversar com o Márcio Paes Barreto e a Micaele Cevalho. Eles estão ao vivo na 93.1. Olá, meninos, bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia. Olha, ontem à noite, o feed do meu Instagram e do Facebook só se falava na cura gay. Estou falando de uma decisão de juiz federal, do Distrito Federal, que liberou um tratamento de saúde da homossexualidade. Claro que isso não podia deixar de ser polêmico e repercutir muito, né? Com certeza, repercutiu muito porque isso começou depois de um grupo de psicólogos entrarem na justiça com uma ação popular pedindo que o juiz pudesse liberar esse atendimento, porque eles consideram que eles foram restringidos de poder exercer a profissão nesse quesito, né, de atendimento às pessoas que buscavam essa terapia de opção sexual, conhecida como cura gay. Esse tratamento era proibido pelo Conselho Nacional de Psicologia desde 99. E aí, por conta dessa decisão do juiz, né, eles foram liberados para fazer esse tratamento, esse atendimento. O que o juiz considerou? Considerou que a norma do que é chamado a proibição da cura gay não é inconstitucional, né, como havia alegado os psicólogos por conta dessa resolução do Conselho Nacional de Psicologia. O juiz considerou que não é inconstitucional, porém diz que entende que os profissionais precisam ter liberdade, né, não podem ser censurados para fornecer esse atendimento. Essa foi a decisão do juiz, numa liminar que ele concedeu ontem, né? O juiz é o Valdemar Cláudio de Carvalho. Agora, existe um retrospecto, existe um histórico de uma das psicólogas que entrou com essa ação popular, que é Rosângela Alves Justino, uma carioca que se sentiu muito prejudicada com relação a esse atendimento, porque ela já foi punida em 2009, ela foi punida pelo Conselho Nacional, né, após oferecer esse tipo de atendimento, né, a muitas pessoas, né, Micaele? É verdade, olha, de acordo com ela, que é uma das autoras aí dessa ação popular, ela oferecia terapia para gays e lésbicas e para que essas pessoas deixassem de ser homossexuais. Ela foi punida, como o Márcio disse, em 2009 por essa prática e em entrevistas ela chegou a afirmar que o que ela fazia era aliviar o sofrimento de vários homossexuais, porque ela dizia que essa tendência de homossexualidade, como ela mesmo citava, era, na verdade, havia sido provocada por certos distúrbios que essas pessoas passaram na infância ou na adolescência. E por isso ela acreditava que um tratamento podia aí acarretar na cura do que ela chamava um distúrbio ou uma doença. E justamente por isso, Adriane, que as pessoas têm divulgado e têm colocado nas redes sociais dizendo que isso não é doença, que não é para ser tratado como doença, porque não é uma doença, é uma opção, é uma opção da pessoa que ela tem direito aí no que diz respeito até mesmo à Constituição e ao direito que ela tem sobre o próprio corpo, sobre suas próprias decisões. Muitos artistas, inclusive, têm se pronunciado na internet e isso está ganhando uma força desde ontem. Foi justamente o que você viu e que a gente tem observado. É uma questão polêmica realmente. Muita gente deve se posicionar nos próximos dias também. O que vale ressaltar é que, como o juiz, o magistrado bem citou, é que os profissionais
de psicologia não podem ser censurados em oferecer o tratamento, né? Se as pessoas procuram o atendimento psicológico, isso deve ser liberado, o que o Conselho não entendeu dessa forma e promete recorrer à decisão do magistrado. O acompanhamento psicológico é algo que, se todo mundo pudesse fazer, seria muito bom, né? Porque as terapias, elas são para todas as áreas, né? Até para você se tornar uma pessoa melhor, para você se entender melhor. A questão aí é quando a homossexualidade é tratada como uma doença que necessita de cura. E aí que há esse problema. Mas fazer um acompanhamento psicológico, independente da sua orientação sexual, não é um problema. O problema é essa tipificação, né? Dizer que a pessoa precisa ser curada, precisa ir até um especialista para que esse especialista ajude no processo de cura. É esse o problema que gera tanta repercussão, não necessariamente um atendimento psicológico. Pois é, e eu acho muito improvável que alguém possa contrair isso, ou de repente pegar essa doença, ou de repente optar por ser homossexual. Diz, não, a partir de hoje eu quero ser homossexual. Quem é que vai entrar numa situação dessa diante de uma sociedade que a gente tem, que discrimina, onde nem sempre o teu espaço é respeitado, né? E outra coisa, essa história de cura gay, eu acho que é um negócio utópico, porque eu ainda não vi pessoas serem curadas, né? Tem gente que participa de tratamento, que não sei o quê, vai para a igreja e tal, mas continua com os trejeitos, continua com aquela coisa toda. Então, eu acho muito complicado esse negócio da cura. E não é provado cientificamente, né? Não tem prova científica de que alguém pode ser curado, né? De que alguém optou, diz assim, alguém é gay porque escolheu ser gay, né? Ainda não vi isso. Enfim, o que eu acho que é necessário, viu, Márcio, Micaele e Adriane, é explicação, né? É a pessoa entender o que está acontecendo. E eu acho fundamental uma conversa com o psicólogo. O psicólogo explicar o que está acontecendo. É a mesma coisa do adolescente quando está entrando, da criança que está entrando no processo ali da puberdade, explicar para ela, conversar o que está mudando no corpo dela, o que vai acontecer. Isso daí é importante. Agora, dizer assim, olha, você vai ser curado, você é gay, você vai ser curado, você vai... Enfim, é um negócio que precisa ser melhor discutido. Inclusive, os ouvintes estão participando, né, da discussão junto com vocês aí na rádio. E isso está muito divididas as opiniões aqui, são muito divididas as opiniões, uns concordam, outros discordam, mas o grande quê da questão, Adriane, você bem citou, é a nomenclatura, a tipificação ali do serviço que é oferecido pelos psicólogos. Por um lado, muitos deles se sentem prejudicados, censurados e assim restringidos de ter a liberdade científica, né, de poder oferecer um atendimento quando procurado de forma voluntária pelas pessoas, né, através dessa resolução do Conselho Nacional de Psicologia. E por outro lado, há também a questão dessa tipificação, que não pode ser dessa forma como você bem disse, né, e o juiz, volto a afirmar, foi muito prudente quando afirmou que a questão da proibição da cura gay ela não é inconstitucional. E aí ele viu muito claramente que essa censura ao atendimento voluntário por parte dos psicólogos, ela tem que acontecer. Por isso ele concedeu a liminar. Ainda seguindo nessa... A gente tem comentário... tá aqui os comentários, né? Sim. Dos ouvintes que a gente colocou aqui. Bom, olha só o comentário, né? Bom dia, absurdo sobre a decisão do juiz. Reitero que já tive alguns problemas com alguns homossexuais sobre a falta de respeito, mas acredito que estamos falando de um ser humano com uma personalidade, com uma opinião e suas vontades. Sou totalmente contra. Outro aqui, sou a favor da decisão judicial. Os maiores de 18 anos procuram de modo espontâneo o psicólogo para se conhecer melhor. Para mim, o comportamento sexual é algo privado. Se o adulto procura auxílio livremente, até para esclarecer dúvidas com auxílio de um profissional de nível superior, eu não vejo problema. Aí sim, né, eu gostei muito dos comentários, muito ponderados, né? Uma coisa é o respeito à sua intimidade, você tentar se entender. E outro detalhe, Márcio, geralmente quem procura um tratamento para cura gay não é a pessoa, são terceiros, né? É a família. Será que essa pessoa está interessada nisso, na cura dele? Né? O que eu acho que tem que ter é o respeito à pessoa, tentar entender por que ela age dessa forma, por que ela é assim. E o respeito ao ser humano acima de tudo. Verdade. E falando em questões de respeito, né, de espaço, de respeitar a individualidade de cada um,
O uso do nome social de travestis na educação básica foi aprovado pelo Conselho de Educação. Agora isso vai poder ser colocado dentro da sala de aula, na caderneta, ali na hora de fazer a chamada? Como é que vai funcionar? É isso mesmo. Outro assunto polêmico. Polêmico pra caramba. E agora na educação básica, porque na verdade isso já acontecia em 24 estados do país, só que só para maiores de 18 anos e ali na educação, no ensino médio, né? Na educação básica isso ainda não era permitido. E agora o Conselho Nacional de Educação aprovou aí, de forma unânime o parecer que autoriza o uso do nome social na educação básica. De que forma que isso vai funcionar? Quem tem mais de 18 anos pode fazer a solicitação e quem tem menos de 18 anos, aí sim a questão é polêmica. Olha só, os pais podem fazer a solicitação para esse aluno que tem menos de 18 anos e caso os pais ou responsáveis não concordem com essa mudança, com esse uso do nome social, essa criança, esse adolescente, a escola vai ter que encaminhar esse indivíduo, no caso, para o Conselho Tutelar, para que seja feita a solicitação do uso social, ou seja, o uso do nome social na escola pode chegar a ser feito sem a autorização dos pais ou responsáveis. E aí sim a gente tem uma grande polêmica. O uso desse nome social já é uma reivindicação aí antiga pelo movimento LGBT. No Exame Nacional do Ensino Médio, a gente já tem, né? Isso já acontece. O candidato já pode requisitar o nome do uso social. Mas com certeza essa questão agora da utilização nos colégios aí de ensino básico é uma questão polêmica que a gente já sabe, muita gente vai lutar contra, né? É importante a gente dizer que essa medida ainda precisa ser homologada pelo Ministério da Educação, ou seja, não está valendo ainda. Apenas o Conselho Nacional de Educação que já aprovou de início e a gente sabe que o movimento LGBT já se pronunciou dizendo que isso é muito importante, que aconteça essa liberação no momento atual. Agora, essa polêmica acontece, Adriane Wilson, porque o direito do uso do nome social não está bem especificado no Código Civil e por isso há toda essa polêmica, né? E aí o Conselho achou por fim votar, né, e escrever esse texto, votou, aprovaram de forma unânime e o texto deve ser encaminhado para o MEC. O MEC ainda já informou que ainda não recebeu o texto, portanto não pode se pronunciar de forma oficial em relação a esse assunto. Portanto, a gente está aguardando aí o MEC fazer esse pronunciamento de forma oficial em questão a essa resolução que foi aprovada no Conselho Nacional de Educação. Agora, é importante a gente deixar claro uma coisa. Essa decisão foi tomada para evitar que os jovens abandonem a escola devido aí à discriminação. Mas para que a discriminação não aconteça, mesmo se mudando o nome social, é importante que se faça todo um trabalho na escola. Não adianta simplesmente autorizar o aluno a usar o nome social, ele vai ser discriminado também pelos colegas de sala, caso não seja feito todo um trabalho de educação ali com esses adolescentes, com essas crianças, para que eles entendam o que está acontecendo, não é verdade? Há uma expectativa muito grande do Conselho de que esse texto seja aprovado o mais rápido possível no MEC. E o nome social nada mais é do que como a pessoa se identifica. Por exemplo, ele é o João, mas ele tem cabelos compridos, se veste como mulher e ali causa um desconforto dentro da sala de aula ou em qualquer outro ambiente. Então, ele vai poder ter dentro da sala de aula, com a autorização dos pais, se for menor de idade, o nome social, que é o nome pelo qual ele se identifica dentro da chamada. E esse assunto está sendo muito discutido também, muitos ouvintes estão participando da mesma forma como estão participando do primeiro assunto, sabia, Adriane? Uns consideram a favor dessa decisão do Conselho, outros se consideram aí contra essa decisão, né? Os pais irresponsáveis por esses menores de idade. E aí que está a grande questão. Quando se trata de menores de idade, existe o Estatuto do Menor e Adolescente, tem também a questão da tutela dos pais, dos responsáveis, enfim, é uma questão muito polêmica e que deve aí movimentar as redes sociais também ao longo da semana. Se vocês me permitem, eu vou ler só uma opinião do Elson Andrade. Ele diz: minha opinião sobre o nome social é o seguinte: enquanto eu for o responsável pelos meus filhos por serem menores de idade, o Estado não tem o direito de decidir sobre a vida deles, a menos que o Estado
assuma a tutela dos menores. Esse é o Elson Andrade, que é contra, né, principalmente nos casos em que são menores de idade, que os pais não concordam com a mudança do nome, aí com a substituição pelo nome social. Tá certo, muito obrigada pela participação de vocês. Márcio e Micaele, um ótimo dia, bom trabalho aí na Rádio Crítica. Tchau, tchau. Muito obrigado, Adriane, para vocês também. E lembrando que a partir de amanhã a gente, né, se despede, aliás, hoje a gente se despede aqui do A Crítica Notícia, vai ter essa modificação aqui na rádio e na próxima segunda-feira o jornalismo aqui da rádio vai ser de forma diferente. Opa! Olha, vai continuar a nossa interação aqui. Já que é despedida, eu posso... Ontem eu passei mal, eu tive que ir no lugar de emergência, e para você ver como é o carinho das pessoas pela gente, que eu só tenho a agradecer e vou deixar isso como registro desse tempo todo que eu passei aqui. Eu fui atendido por um técnico de enfermagem que disse, olha, eu assisto vocês todos os dias, de manhã cedo, mandou um abraço para o Wilson, mas eu queria que vocês mandassem um abraço para mim, então vai o abraço para o Cleuto, aí representando todo mundo que assiste a gente de manhã, né? Um grande abraço, obrigada aí pelo carinho todo que a gente recebe durante essa parceria, esse bate-bola que a gente teve durante esse tempo, Wilson. Tá certo, muito obrigado. Tchau, tchau. 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 E no quadro Lição de Casa de hoje, nós vamos conhecer 2 projetos da Universidade Estadual do Amazonas que fazem os alunos colocar em prática o que aprendem dentro da sala de aula. Eles estão construindo barcos e aviões numa equipe com alunos de diversas áreas da engenharia e levam para competições. E sabe o que é melhor? O Amazonas está ganhando muitos profissionais incríveis, além de vários prêmios. Vamos conferir. Os troféus estão aí para mostrar. 2 barcos e alguns prêmios. Essa é a equipe Jaraqui. Multidisciplinar, porque aqui tem alunos de várias engenharias. Naval, elétrica, mecânica. O objetivo deles? Colocar na água o que eles aprendem em sala de aula. Eu explico. Esses 2 barcos foram construídos para uma competição. O Desafio Universitário de Nautimodelismo. Foram 2 barcos, por isso 2 equipes. Um deles ficou em 8º lugar. O outro, mais novo, terminou em 2º, mas a equipe Jaraqui é tricampeã em uma das categorias. No primeiro ano, a gente já ficou em 3º lugar geral, a gente ganhou o melhor projeto, então a gente ganhou o respeito das outras universidades. Então, todos os anos, eu acho que a nossa é uma das poucas universidades que se mantém no top 4, entendeu? Um barco desses custa em média R$7 mil, mas os alunos conseguiram patrocínio e inovaram na energia. A gente utilizou esse ano as placas solares para controlar a descarga das baterias. Isso aumentou muito a autonomia da nossa bateria. Durante testes contínuos, a gente conseguiu chegar a 15 minutos sem nenhum problema. No total, para ficar pronto, o barco demora em média 8 meses. Esses meninos e meninas começaram o projeto em janeiro. Uma ótima oportunidade de colocar na prática o que eles aprendem dentro de sala de aula. Muitos, incluso, têm que fazer um estudo aprimorado, chegando desde a teoria até a concepção do barco, provar a potência do barco, o desempenho do barco. Ah, e a surpresa quando chega uma equipe do Amazonas arrastando vários prêmios desde 2014 é sempre grande. Desde que a gente começou a competir, a gente está entre o top 4 das universidades de lá, sempre conseguindo as melhores posições. Fomos tricampeões na prova de barcaça, que é uma das principais provas de lá. E é isso aí, todo mundo de lá já elogia muito o nosso projeto. Agora, se os alunos que constroem barcos no Amazonas, o que deveria ser normal, chamam a atenção, imagine esses aqui, que ganham prêmios construindo aviões. O nome do grupo? Urutau, um pássaro. E esse ano o avião vem bem maior do que de costume. São 3,5 metros de envergadura e 1,60 de comprimento de ponta até a outra. 5 quilos. Ele sem levar carga nenhuma. Aqui também várias engenharias se misturam para que o resultado seja o melhor possível. Esse ano eles vão levar para o Aerodesign, competição em São Paulo, um avião com uma tecnologia a mais. A telemetria ela pega os dados da aeronave no ar, como velocidade, altitude, o tempo que a aeronave vai estar no ar. Simultaneamente que nós gravamos os dados no cartão SD, que é o requisito da competição, nós mandamos para a Terra para análise dos dados. Esse modelo custa em média R$10 mil. E quem pilota é um profissional. Aqui, esses meninos também levam o conhecimento para além da sala de aula. Agora, imagina ficar responsável pela asa do avião. Tem que ser bem feito, questão de caso quebre lá na hora, o avião não tem como se manter estável e assim
o nosso voo é invalidado. Esse avião, que tem 3,5 metros de envergadura, 1,60 de comprimento e atinge 90 km por hora, precisa estar pronto até o dia 23 de outubro, quando embarca para São José dos Campos. E vai ser a única equipe do Amazonas. Então, só resta desejar boa sorte. Estamos aqui na torcida, bacana, hein? E depois do intervalo comercial, a gente traz dicas culturais para esta quarta-feira. E mostra a animação do Festival Folclórico do Amazonas. É um instante só, a gente volta já.